Olá, meninas, tudo bom? Mais um Mulheres da Bíblia. Nós estamos encerrando o ano, nós vimos os livros de Crônicas, né? Encerramos, e antes da gente entrar em Esdras, que a gente deixa aí para o ano que vem, eu gostaria de compartilhar com vocês, como eu já fiz algumas vezes, né? Antes da gente entrar, saiu de um livro, entrar no próximo, a gente falar sobre algum outro assunto, ou ver alguma literatura, né? E eu separei para compartilhar com vocês um capítulo de um livro que é fantástico. Se alguma de vocês está procurando uma leitura para esse final de ano, começo de ano, esse livro vale muito, muito a pena. Ele se chama Encontros com Jesus, do Timothy Keller. É muito bom mesmo. Todos os livros do Timothy Keller eu gosto muito. E eu separei um capítulo desse livro para compartilhar com vocês, porque ele fala de uma mulher da Bíblia, né? Nós vamos ver essa mulher lá na frente, no Novo Testamento, mas eu queria terminar esse ano com essa reflexão aqui, orando ao Senhor para que Ele ministre o nosso coração nesse finalzinho de ano, começo de um novo ano, né? Os propósitos de Deus, os sonhos de Deus se renovando na vida de cada uma de nós, não é? Então eu queria ler aqui com vocês o Evangelho de João, capítulo 20, onde conta uma partezinha de quando entra na história essa mulher. Ela já entrou na história aqui no Novo Testamento, no ministério de Jesus, antes disso, e aqui ela está no momento que é fantástico para a vida dela, e a gente vai ver também nessa nossa proposta, né, de olhar para as mulheres da Bíblia e entender algumas coisas a nosso respeito como mulheres, né? Olhando para a história dessas mulheres que a Bíblia registra, eu acredito que na vida dessa mulher e na nossa vida a gente vai poder tirar muitas coisas importantes, eu creio. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 20, lá no primeiro versículo já, fala da ressurreição de Jesus. Então vamos ver. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, vamos lembrar aqui, né? Jesus, ele é morto, ele é sepultado. Os sepulcros naquela época eram bem diferentes do que a gente vê hoje, né? Então, era tipo uma caverna, colocavam ali, sepultavam o corpo e colocavam uma pedra fechando, colocavam alguma coisa para fechar, né, aquele lugar. Então, Maria Madalena, que é a nossa personagem aqui de hoje, ela bem cedinho corre lá, terceiro dia, porque o sábado ninguém, né, fazia nada, não podia ir ali por conta da lei, da guarda do sábado. Então, Jesus morre na sexta, passa o sábado, chegando de manhãzinha, ela já vai ali, né, para ver Jesus e no sepulcro, só que ela vê que a pedra estava removida, estava aberto, né? Ela já acha estranho, com certeza. Ela correu, né? E encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde colocaram. Então ela chega, vê aquela cena, ela corre para falar com os discípulos, falando: olha, tiraram o corpo dele e agora? O que nós vamos fazer, né? Pedro e outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi muito rápido, foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Então, Jesus,
durante todo o ministério dele, a gente encontra várias referências dele explicando que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas isso parece que não entrou muito no coração dos discípulos, porque eles estavam todos em casa no terceiro dia, que Jesus disse que iria ressuscitar. Maria Madalena encontra o túmulo ali vazio, né? E ela também não se atenta para aquilo que Jesus havia dito tantas vezes, né? E quando eles entram, aí eles começam a entender. Não levaram embora, né? Pelo menos os discípulos aqui está dizendo que não levaram embora. Eles creram que Jesus tinha ressuscitado. Maria, porém, né? E agora vai ser uma parte bem interessante do que vai acontecer com ela. No verso 11, Maria estava ao lado de fora do túmulo. Chorando, abaixou-se e olhou para dentro. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, Maria, até aquele momento, ela não tinha entendido. No relato aqui, se a gente entender o relato de João na sequência que está escrito aqui, os discípulos entenderam e foram embora. Maria ficou. E ela não tinha entendido o que estava acontecendo, né? E aí os anjos ali perguntam, né, por que você está chorando? Num outro texto, explicando um pouco melhor, e ele amplia, ele coloca até outras mulheres junto nessa situação aqui, que é Lucas, no Evangelho de Lucas, eles perguntam, por que você está procurando quem está vivo no lugar dos mortos, né? Tô ali falando para Maria, presta atenção, né? Olha o que realmente está acontecendo, mas ela estava tão envolvida emocionalmente naquela cena, naquela situação, que ela não conseguia se atentar da realidade, do que realmente tinha acontecido, né? E eles perguntam, por que você está chorando? E ela responde, porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Aí, de novo, né? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Então, de novo, ela ainda focada naquilo, levaram o corpo de Jesus, eu quero passar as especiarias, eu quero fazer todo o ritual, né? Então, eu quero fazer isso, onde é que está o corpo dele? Né? Ela não reconhece Jesus, ela pensa que ele é o jardineiro que está cuidando ali das plantas, né? Aí Jesus diz, Maria. Ela se voltou para ele e exclamou, Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Quando Jesus chama pelo nome dela, ela então o reconhece. Ela então sabe que é ele que está ali na frente dela. E Jesus diz então, não me detenha, não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse, vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Então aqui é um relato da vida de Maria, nesse momento da vida de Maria, né? Na ressurreição de Jesus. Ela tinha tido um encontro, né, com Jesus tão maravilhoso, tão fantástico. Jesus havia expulsado demônios da vida dela, libertado, restaurado a vida dessa mulher. Ela se tornou uma discípula, uma seguidora de Jesus, né? E havia um amor, uma dedicação a Jesus. E quando Jesus morre, né, o que Maria sente, né? Que ela precisa continuar. Faz então, vamos fazer, já que ele morreu, vamos fazer os rituais aqui para cuidar do corpo, passar as especiarias que era fazia parte da cultura deles, né? Dos parentes que cuidavam ali daquela pessoa que havia morrido. Então, Maria, ela, mesmo depois da morte de Jesus, ela continua com essa devoção, mas
ela não compreende, né, a verdade do que Jesus havia ministrado no seu evangelho, do que Jesus havia dito que tinha vindo para realizar a obra de Jesus, de morrer na cruz e ao terceiro dia ressuscitar, né? Maria ainda não tinha entendido, mas no momento em que Jesus chama por ela, no momento em que Jesus, de uma maneira pessoal, né, ele abre ali o entendimento de Maria. E Maria, então, vai e conta aos discípulos. Agora, não mais aquela mensagem de que, olha, roubaram o corpo do nosso mestre, mas agora ela vai com a mensagem correta, com a mensagem que Jesus disse para ela levar, né? De que ele iria voltar ao Pai, de que ele tinha cumprido a sua missão. E aí eu queria que a gente refletisse sobre algumas coisas, e eu comentei, né, do livro, e eu peguei 3 frases desse livro para a gente refletir um pouquinho a respeito da vida de Maria, a respeito do que Maria, né, ela representa ali na Bíblia e representa para nós, mulheres. Eu achei muito fantástico que o Timothy Keller chama a atenção e eu queria compartilhar isso com vocês. Então vamos lá. Ele fala o seguinte, né, nesse capítulo do livro Encontros com Jesus. Ele diz assim: quem é a primeira testemunha ocular? Quem foi, né, a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus? O ápice, né, do que Jesus veio realizar na Terra, trazendo a salvação para a humanidade, foi a morte e a ressurreição. Né? Nós temos um Deus que não ficou morto, mas ele ressuscitou e está vivo. Ele completa a sua obra de salvar, né, de trazer a salvação à humanidade. E aí, então, o autor aqui, ele chama a atenção, dizendo quem foi a primeira testemunha ocular disso. João, autor do Evangelho, nos conta que a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo foi Maria Madalena, uma mulher. Todos os especialistas em Bíblia e historiadores lhe dirão que, na época, as mulheres não podiam testemunhar nos tribunais judeus ou romanos. Nessas culturas patriarcais, o testemunho de uma mulher era considerado indigno de confiança e, portanto, inadmissível como evidência. Olha que interessante, né? Culturalmente, naquela época, a mulher, o testemunho dela estava muito abaixo do testemunho de um homem, né? Ele diz aqui que nos tribunais não era se levado em conta como evidência o testemunho de uma mulher. E a Bíblia diz que quem, né, testemunha a evidência da ressurreição de Jesus. Olha só, gente, isso não é pouco, é muito, muito. A pessoa que testemunha, que traz a evidência da ressurreição de Jesus é justamente uma mulher. E aí o autor ele continua dizendo, ora, isso foi acidental? Acredito que não. Jesus poderia facilmente ter planejado tudo para que qualquer outro indivíduo fosse seu primeiro mensageiro, não é? Poderia ter preparado todo um cenário para que outra pessoa, de repente, Pedro, que era considerado o líder ali de todos, né, fosse o primeiro que fosse para dar testemunho disso, né? Mas ele escolheu Maria Madalena, ele escolheu a mulher, né? Ele a escolheu. E isso quer dizer que Jesus Cristo escolheu especificamente uma mulher, não um homem. Uma paciente mental recuperada, não um pilar da comunidade. Alguém da equipe de apoio, não um dos líderes, para ser o primeiro cristão. E por que, né? O primeiro cristão. O
que é um cristão? É aquele que crê na morte e na ressurreição de Jesus dentre os mortos, né? Nós, como cristãos, nós cremos na mensagem das boas novas do Evangelho, que diz da morte de Jesus, pagando o preço do pecado por nós, a dívida que nós tínhamos por conta do pecado, e a dívida do pecado era a morte, então ele morreu para pagar essa dívida, mas a nossa mensagem, ela não é só de uma morte na cruz, mas de uma ressurreição. Então, ser cristão é crer e proclamar esta verdade da morte e da ressurreição de Jesus, né? Até o momento que Maria foi ao sepulcro e teve esse encontro com Jesus, até acontecer esse momento, todos eles sabiam que Jesus tinha morrido. Mas agora, Maria testemunha, né? Ela testifica que o Senhor, o Mestre, o Salvador, está vivo. Ele ressuscitou. Então, essa é a nossa mensagem. E Maria foi a primeira pessoa, a única pessoa no mundo, naquele momento, em que viu o Cristo ressurreto. Então, por isso que a gente pode entender, e o autor aqui desse livro chama a atenção, né, de que ela, essa mulher, não um homem, aí ele continua falando uma paciente mental recuperada, porque ela foi ali liberta de demônios, restaurada, né? Não um pilar da comunidade, alguém da equipe de apoio, não um dos líderes, para ser o primeiro cristão. Será que Jesus, né, poderia ser mais explícito? Porque Maria Madalena ser a primeira pessoa, né, tem um significado muito importante. E é o significado da graça que o Evangelho traz para nós, né? Num mundo, numa cultura onde a mulher ela era, né, deixada de lado, onde a mulher ela tinha um papel inferior, onde a mulher ela tinha, né, como nós vimos aqui, ela não, na verdade, ela não tinha voz para algo tão importante como esse, e Jesus escolhe justamente, né, essa mulher, uma mulher, na verdade, poderia ser qualquer outra, mas ele escolhe uma mulher para isso. Isso traz a verdade do Evangelho, né? Nós já vimos aqui várias vezes, e principalmente lá no comecinho, quando a gente viu em Gênesis, né, a criação de todas as coisas, inclusive do ser humano, como a Bíblia ela trata, né, a questão de que tanto o homem quanto a mulher foram criados pelo mesmo Deus, chamam de Pai o mesmo Deus. Lá no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo escreve as cartas, e se Deus quiser a gente vai chegar lá, ele fala que o Evangelho, ele traz, né, de volta esta verdade de que não existe ninguém maior do que o outro, melhor do que o outro, acima ou abaixo, né? Então, aqui, nesta verdade do Evangelho, é Jesus estabelecendo, né, o correto, estabelecendo que aquela cultura nada tinha a ver com aquilo que Deus criou, com aquilo que Deus estabeleceu. E ele, então, através da escolha de uma mulher, no caso Maria, aqui, para testemunhar da ressurreição dele, é como se ele estivesse dizendo assim: não importa quem você é, ou o que você fez. Minha salvação não se baseia em linhagem, em conquistas morais, no talento bruto, em nível de esforço ou no registro de realizações. Vim não para chamar os fortes, mas os fracos. E não sou, em primeiro lugar, seu mestre, mas seu salvador. Estou aqui para salvá-lo, não por sua obra, mas pela minha. Eu achei isso tão maravilhoso, né? Porque aqui, essas palavras aqui, elas estão muito impregnadas pela graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Muitas vezes nós
né? Nós, seres humanos, temos a tendência de olhar para as pessoas, né? E julgar que são melhores, porque, como diz aqui, vem de uma linhagem, né? Que para nós é uma linhagem importante, ou são pessoas que têm muito conhecimento, são pessoas que têm poder, que estão em lugares, né, de honra, de poder, então parece que enche os olhos, parece que essas pessoas são muito importantes, são pessoas que se destacam, né? Nós, seres humanos, colocamos muito essas questões de hierarquia, né? O Evangelho, ele tira tudo isso, porque o Evangelho de Cristo não é favorecimento, não é? Não é de merecer alguma coisa, porque nós não merecemos nada. Nós, diante de Deus, somos pó, a Bíblia diz, não é? Nós precisamos ter ajustado a nossa perspectiva, porque muitas vezes nós corremos o risco de acreditar que somos alguma coisa, que merecemos alguma coisa, que Deus nos deve alguma coisa, que Deus tem que fazer alguma coisa por nós, né? É ajustar mesmo a nossa perspectiva, a nossa maneira de ver, né? Pensa aí na pessoa que talvez você admire, sabe? Alguém que é muito, que está em evidência, que é muito importante, que tem muito poder, né? Imagina aí alguém, de repente você tem aí uma pessoa que você lembrou agora que nossa, essa pessoa é importante, essa pessoa é muito bem sucedida, então tá ali, né? Parece estar num patamar. Agora, olha para essa pessoa na perspectiva de Deus e essa pessoa não é nada, não é? É, porque a graça nos coloca no nosso lugar, no lugar que nós temos que estar. Nós dependemos de Deus, carecemos dele. Independente de onde nós viemos, independente se temos alguma coisa ou não, né? Independente se fizemos alguma coisa ou não, todos nós temos a necessidade de Deus, carecemos de Deus. E se não é Ele na nossa vida, não há poder, não há vida bem-sucedida, não há dinheiro, não há fama, não há nada que possa nos preencher, nos dar significado. Quem dá significado à nossa vida, propósito à nossa vida, é quem nos criou, é o nosso Deus. E ele quebra, aqui nessa história que é maravilhosa, ele quebra todo tipo de pensamento errado, sabe? De que alguém é melhor do que o outro, porque tem alguma coisa, porque fez alguma coisa, não é por realizações, muitas vezes a gente vê, né? Pessoas que fazem muitas coisas importantes, interessantes, isso é muito bom, mas não é porque elas fazem que elas são alguma coisa ou são melhores do que outros que não fazem. Não, o Evangelho nos nivela, o Evangelho diz que todos nós somos iguais, todos nós carecemos da graça de Deus, todos nós, e aí eu queria finalizar, né, chamando atenção para isso, e Maria Madalena aqui nessa história nos traz essa reflexão, todos nós somos extremamente especiais e importantes para Deus. Independente de como foi a nossa vida, ou independente de como está a nossa vida, Ele nos ama. Talvez um texto que mais traga, sabe, algo maravilhoso ao nosso coração é João 3,16, que diz que Deus nos amou de tal maneira. De tal maneira. Aqui é a declaração de amor do nosso Criador, do nosso Deus, que não desistiu de nos salvar. Mesmo nós, como humanidade, nos rebelando contra Ele, né? Indo para longe dele, Ele não se cansou e não desistiu de nós, e Ele não desiste de nós, Ele está a todo instante, a Bíblia diz, batendo a porta, esperando que a gente abra essa porta para que Ele entre
e esteja com a gente, né? Esse é o nosso Deus. Então, aqui nessa história, nós podemos trazer para a nossa vida esta verdade do Evangelho, de que o Evangelho nos nivela, somos todos iguais, não há ninguém melhor, não há ninguém maior do que o outro, né? Somos todos iguais perante Deus, somos todos iguais, todos carecemos da graça de Deus, todos precisamos da salvação de Deus. Ah, mas aquela pessoa é tão boa, ela faz coisas tão boas, que bom. Mas isso não é nada, nada, absolutamente nada. Se Deus não for, né, quem está no coração trazendo a motivação para tudo que se é feito. Se Deus não está na vida, na nossa vida, independente do que façamos, a Bíblia diz, sabe, os atos de justiça que você está fazendo, destituído de Deus, são trapos de imundícia. Olha só, é muito forte isso, não é? Por quê? Porque o pecado, ele condenou toda a humanidade, toda a humanidade. Ninguém ficou fora da maldição do pecado. Nós já nascemos com essa realidade na nossa vida, né? E precisamos de Deus, do Deus que veio trazer a salvação do pecado, trazer a libertação do pecado, trazer o pagamento da dívida do pecado. Nós precisamos desse Deus na nossa vida, para que o pecado seja vencido, né? E chegará o dia, o glorioso dia, em que finalmente o pecado não mais fará parte da nossa vida. E enquanto não chega esse dia, nós estamos vivendo essa jornada, onde a cada dia temos a possibilidade de dizer sim para esse sacrifício, para essa ressurreição, para essa boa nova que o Evangelho nos traz. Então, aqui na história, né, para a gente terminar, o Evangelho traz essa verdade, somos todos iguais. Não há ninguém melhor, não há ninguém maior, né? E somos todos iguais diante do amor que Deus tem por nós. Talvez muitas pessoas, elas também têm dificuldade, né, de acreditar que são amadas, porque erraram tanto, fizeram tantas coisas erradas, que se sentem indignas. Mas eu quero dizer que indignos somos todos nós. Ninguém é merecedor, é pela graça de Deus, que não é por merecimento. Então, Maria Madalena poderia ser uma dessas pessoas, de olhar para o passado dela e dizer, eu não sou digna. Mas ela não olhou para o passado, ela olhou para Jesus. E toda vez que ela olhava para Jesus, ela entendia, o meu passado ficou no passado. Ele me libertou, ele me limpou, ele continua fazendo isso, porque não é uma vez só, né? É uma vida inteira, onde o Senhor, ele vai transformando a nossa vida, ele vai nos curando, nos libertando, nos transformando, né? E o importante é, como o apóstolo Paulo sempre fala, né? Ali nas suas cartas, olhar para o alvo, não olhar para trás. O passado precisa ficar no passado. Maria Madalena deixou o passado para trás e por isso ela pôde viver esse momento tão fantástico na vida dela, de poder ser a primeira a testemunhar a ressurreição de Jesus. Tantas coisas, né? A gente pode tirar como reflexão nesse momento aqui da vida dessa mulher. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, trazendo ministrações ao nosso coração. Eu tenho certeza que, olhando aqui, refletindo sobre essa história, o Espírito Santo vai trazer muitas coisas pessoais aí, coisas para me ministrar, para ministrar você, né, em alguma situação que você está passando na sua vida, em alguma situação que você já passou na sua vida. Nós vamos orar aqui em nome de Jesus. Talvez um dos grandes desafios que você tem enfrentado é deixar o passado, sabe? Então vamos colocar isso diante de Deus hoje.
olhando para essa história e deixando o Senhor ministrar o nosso coração, independente do que tenha acontecido no passado, independente do que você fez no passado ou deixou de fazer no passado, que você se arrepende hoje, coloca isso diante do Senhor. Deixa Ele trazer esta cura, esta libertação ao seu coração, à sua vida, para deixar o passado no passado. Ele tem tantas coisas fantásticas, maravilhosas para você viver daqui para frente. Agora, quem anda, né, olhando para trás, não olha para frente, não vive o que está aqui à frente. Tudo que vai acontecendo, parece que vai acontecendo, mas a mente, o coração está lá atrás. Não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que venha hoje essa libertação, essa cura mesmo. Coloca diante do Senhor, hoje e cada dia da sua vida. Deixa o Senhor ministrar o seu coração, encher o seu coração desta verdade, de que Ele morreu, de que Ele está vivo. Esta é a mensagem do Evangelho, e que esta mensagem possa sustentar a sua vida, entendendo que Ele é um Deus que traz perdão para tudo que nós fizemos, para tudo que nós fazemos e para tudo que faremos. Ele traz o perdão quando há arrependimento, quando nós colocamos isso diante dele, buscamos o perdão dele, ele está a todo instante pronto para perdoar. E ele é um Deus que está vivo, isso quer dizer que ele está operando e deseja operar na nossa vida, agir com coisas tão especiais. Em nome de Jesus, que você comece a olhar para esta verdade, olhar para frente e viver cada promessa, cada propósito incrível que Ele tem preparado para você, para mim, para cada uma de nós vivermos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus também, nós vamos orar para que, se houver sentimentos, sabe, no coração, de um sentimento, sabe, de que eu não sou nada, não me sinto inferior a todo mundo, me sinto incapaz, em nome de Jesus. Aqui nessa história, nesse relato, o Evangelho ele nos traz esta verdade. Somos todos indignos, somos pó, mas em Deus fazemos proezas. Em Deus somos a menina dos olhos dele. Em Deus somos mais que vencedores. Em Deus nós temos um propósito incrível. Em Deus ele adestra as nossas mãos para realizar coisas fantásticas. Em Deus. Então que ele também ministre o coração, né, de quem está se sentindo dessa maneira, para que haja uma restauração mesmo, sabe? Para que algo comece a ser avivado dentro de você. Em nome de Jesus. Entendendo o Evangelho nos coloca todos no lugar que nós devemos estar. Somos todos iguais. Ninguém é maior, ninguém é menor. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor aí traga um final de ano, um começo de ano muito especial, muito fantástico, e que Ele continue ministrando o nosso coração como mulheres sábias, mulheres que edificam, mulheres que realizam coisas lindas, porque foi para isso que Ele nos criou. Vamos orar para a gente terminar? Senhor, muito obrigada pelo Teu infinito amor, pelo Teu cuidado por cada uma de nós. Muito obrigada pela Tua palavra, Senhor, que ministra tanto o nosso coração, que nos confronta, que nos exorta, que nos ensina. Muito obrigada, Senhor. Nós pedimos que o Senhor ministre o nosso coração nesse tempo, cada uma de nós aqui, a verdade do Teu Evangelho, que traz à luz tudo aquilo que é contra, Pai. Tudo aquilo que é mentira, que tenha entrado na nossa mente, no nosso coração, que a verdade do Teu Evangelho
tire todas essas mentiras, confronte toda essa maneira errada de pensar, de agir, que possamos estar, cada uma de nós, fundamentadas na tua verdade. Senhor, em nome de Jesus, para que possamos viver plenamente aquilo que o Senhor tem preparado para cada uma de nós vivermos. Abençoe cada uma aqui, abençoe aquelas que têm colocado diante do Senhor o seu passado, que elas vivam milagres do Senhor nesta área. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha com cura, com libertação, com restauração de entendimento, de vida, Pai, em nome de Jesus. Abençoe cada uma que tem colocado diante do Senhor esse sentimento de inferioridade. Senhor, traz cura, traz, Senhor, a certeza de que somos filhas do Senhor, que somos amadas, que somos especiais e importantes, a ponto do Senhor deixar toda a sua glória e vir para morrer em nosso lugar e nos dar a salvação. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos por isso, pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Tenham um final de 2022 maravilhoso, um começo de 2023 muito especial, preparado pelo Senhor. E daqui um tempo, não logo, mas daqui um tempo a gente se vê, se Deus quiser. Deus abençoe. Tchau, tchau.